volta com Justiça e Trabalho de hoje, eu estou conversando com o juiz do trabalho, Zé Palmeira Sobrinho, que é titular da 10ª Vara do Trabalho aqui na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte. Estamos conversando sobre a proposta de reforma da Previdência que está sendo colocada atualmente. Doutor Zé, eu encerrar o bloco anterior lhe perguntando sobre o déficit da Previdência, né? É esse volume todo tão divulgado, tão alardeado por aí, como justificativa até para essa PEC de reforma da Previdência? Olha, há uma manipulação perversa dos dados, não existe déficit da Previdência. O que existe com essa PEC 287 é uma tentativa de o governo federal continuar alimentando o mercado rentista da especulação financeira, principalmente com os juros da dívida. Hoje, o orçamento federal, praticamente 43% é destinado para pagamento dos juros da dívida, e desse orçamento, 3,91% vai para a educação, pouco mais de 4% vai para a saúde. Então, a proporção percentual do que é hoje destinado ao pagamento de juros da dívida é algo assustador. E esse modelo, a emenda constitucional 95, recentemente aprovada, né, não ataca, porque ela só ataca os gastos primários, ela não ataca os gastos financeiros, né? Então, para se manter esse mercado especulativo, principalmente com a emissão de debêntures, de títulos da dívida pública, e para se manter esse que se chama bom ambiente de negócio para os especuladores, o governo não quis mexer nos juros da dívida e, por outro lado, criou artificiosamente um discurso do déficit da Previdência, quando a gente sabe que a Previdência não tem déficit. Se ela tivesse déficit, como é que o governo manteria, por exemplo, a DRU, que é a desvinculação de receita da União, que tira o equivalente a 30% de todas as contribuições sociais para outros fins, mesmo de forma inconstitucional, quando a Constituição Federal proíbe a predestinação, ou seja, se retirar recursos da Seguridade Social para outras finalidades. Mas o que o governo desvincula da Seguridade Social só em 2015 foi 331 bilhões. Né? Então, como se fazer uma reforma da Previdência dizendo que está sendo deficitária, se o governo está retirando dinheiro do próprio caixa da Seguridade Social para outras finalidades? E não é somente isso. A questão da desoneração, que é a renúncia fiscal. Então, o governo adotou uma política macroeconômica de estimular as empresas e admitindo renúncia fiscal. Ou seja, só em 2015, a desoneração foi da ordem de 275 bilhões. Ou seja, empresas que deveriam pagar a contribuição patronal de 20%, estão pagando no patamar de 1%. Né? Então, essas desonerações, a DRU, e também o fato de não contabilizar outras receitas, como COFINS, como a contribuição sobre o lucro líquido, né? Que todas elas desagam na conta da Previdência? Na conta da Previdência, no orçamento da Seguridade Social. Né? Então, além disso, não considera outras receitas, como o concurso de prognósticos, né? As receitas que a própria Previdência tem com juros, com multas, com aluguéis, sem falar no fato de que há uma grande sonegação. Né? Agora mesmo o governo está anunciando um Refis 3, né? Para praticamente congelar a cobrança de quase 900 bilhões de reais. Né? E nós temos uma dívida previdenciária enorme, mas está sendo cobrada hoje, segundo dados da própria Receita Federal, somente o equivalente a 0,32% do estoque da dívida. Isso mostra que falta uma seriedade desse discurso. E essa dívida de quem? Essa dívida envolve créditos da Previdência Social. Somente 0,32% desse estoque da dívida que está sendo cobrada. E não sem razão, o Brasil é hoje considerado o país com a maior sonegação do mundo. Né? Então, nós teríamos que, antes de falar em déficit da Previdência, nós teríamos que resolver esses problemas das desvinculações de receita, resolver esses problemas da sonegação fiscal, resolver o problema
das desonerações, né, e criar alternativas de receitas para enfrentar o desafio do choque demográfico, que é inevitável. Com a reforma ou sem a reforma, né, o brasileiro tende a envelhecer, mas isso nós temos que ter criatividade e não simplesmente congelar gastos e continuar adotando políticas predatórias para a destruição do sistema de previdência baseado na repartição simples ou baseado na solidariedade que nós temos hoje vigente e que foi construído à custa de um esforço enorme da sociedade, principalmente daquela sociedade que se levantou pela redemocratização e que politicamente tornou possível a Constituição de 1988. E que muitos estudiosos que se debruçam sobre essa questão da Previdência Social, da Seguridade Social, dizem até que, inclusive, essa Previdência é superavitária, né? Sim, superavitária. Ela teve dados do próprio governo, na base do CIAF, mostra que a Previdência, em 2015, ela foi superavitária, né? Em 2016, vai continuar sendo superavitária. E o governo, ele faz uma conta tão somente com base nas contribuições de patrões e empregados, isso que é um modelo ultrapassado, porque isso é do modelo bismarckiano, antes da Segunda Guerra, né? E esse modelo não funciona, porque hoje a Seguridade Social ela tem uma multiplicidade de sujeitos contribuintes, uma multiplicidade de fontes de custeio, né? E também levando-se em consideração que nesse discurso do déficit do governo ele alega que, chega a alegar que há uma previdência rural deficitária, né? Mas olha, o que o governo hoje deixa de arrecadar, por exemplo, em imposto territorial rural, né, se ele realmente tivesse um sistema tributário justo, né, que tributasse aquelas propriedades que não são produtivas, ele poderia hoje obter o recurso suficiente para manter somente a previdência rural sem qualquer alteração, como ele está querendo fazer agora, que está querendo acabar praticamente com o segurado especial, porque o segurado especial hoje na Previdência, ele não tem um salário de contribuição, porque são pessoas simples, são pequenos produtores rurais que sobrevivem da agricultura familiar, da agricultura de subsistência. Então essa economia familiar, ela é muito importante para o país, porque essas pessoas se fixam no campo, né, e não vão fazer uma pressão no grande mercado de trabalho, no setor urbano. Mas essas pessoas, elas só contribuem quando há uma comercialização do excedente da produção, né? Na reforma, na PEC 287, não. Elas serão obrigadas a contribuir, né? Mesmo sabendo que são pessoas que muitas vezes só produzem para a própria subsistência. Então deixa de existir aí um sistema de seguridade, de inclusão previdenciária. Doutor Zé, uma última questão, até pelo nosso tempo de televisão, uma última pergunta para o senhor. Como é que está sendo, observada, como se analisar essa proposição da Previdência Social e o que é que ela vai trazer, o que é que ela vai mexer com a vida do contribuinte hoje? Quais os aspectos que ela vai mexer significativamente? Bem, a reforma da Previdência, ela vai alterar basicamente todo o sistema de proteção social, né? E com isso vai tornar mais difícil o acesso à Previdência, né? E ela tende também a promover uma diminuição, né, das receitas, principalmente para os municípios, porque haverá corte, não será permitido mais acumulação de pensão com aposentadorias, não será permitida mais acumulação de pensão para o regime geral, né? E principalmente a reforma ela traz também embutida
uma modificação na estrutura da proteção social no campo da assistência, porque ela desvincula o benefício da prestação continuada do salário mínimo, né? Então, hoje nós temos um quantitativo enorme, mais de 4 milhões de pessoas que recebem esse benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo, né? E com a desvinculação do salário mínimo e também com a elevação da idade, já que esse benefício, o benefício de prestação continuada, ele hoje é ofertado aos idosos que têm 65 anos e que têm uma renda per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo, vai haver uma elevação para 70 anos. Então, além de se ter uma dificuldade na inclusão previdenciária, né, vai se ter também uma dificuldade na inclusão assistencial. Ou seja, alguém que não vai conseguir se aposentar, né, e que pensa que vai migrar para o sistema assistencial, para o benefício assistencial, também vai ter dificuldade com o benefício assistencial. Então, o grande impacto econômico dessa PEC é o aumento da desigualdade social e o aumento da miséria, né? Ou seja, aquilo que o Brasil conseguiu em 1 década e meia de incluir, né, mais de 40 milhões de pessoas que estavam na pobreza, incluindo o mercado consumidor, nós podemos ter um grande retrocesso, né? E aí esse é o grande impacto. Talvez o mais significativo de toda essa proposição. De todas essas mudanças que estão sendo propostas. Muito bem, doutor Zé Palmeira Sobrinho, juiz do trabalho aqui da 10ª Vara, titulado da 10ª Vara do Trabalho aqui na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela sua presença aqui no Justiça do Trabalho, para esclarecer alguns aspectos dessa reforma que está por vir, que está para ser discutida e provavelmente ser votada. Muito obrigado pela sua presença e nós, desde já, mais uma vez, agradecemos a sua presença aqui no Justiça do Trabalho e deixamos à vontade para suas rápidas considerações finais. Bem, a observação que eu faço nesse momento é que nós estamos diante de um problema político, né? O problema do sistema de proteção social. E os problemas políticos, eles não são resolvidos senão a partir da própria política. A própria sociedade, ela tem que tomar consciência de que ela deve se envolver, né, na discussão política. E se envolver e denunciar e se conscientizar, né, para que ela possa interferir, né, nas instâncias decisórias, né, principalmente naquelas que vão deliberar sobre a discussão e a aprovação dessa PEC 287, para que, pelo menos, ela consiga atenuar os efeitos nefastos que, pelo menos, são anunciados se essa PEC for aprovada integralmente. Então, nesse momento, o meu apelo é de envolvimento e conscientização da sociedade nesse debate político. Ok. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Bem, o Justiça do Trabalho de hoje vai ficando por aqui. A você que esteve conosco, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Qualquer contato conosco você pode realizar pelo telefone 84 4006 3081 ou pelo e-mail ccs@trt21.jus.br. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá.